Olá, meu querido aluno do Beabyte, olá, bem-vinda, minha querida aluna do Beabyte. Cá estamos nós novamente para prosseguir com o nosso curso de Windows 7. Na aula passada, a gente viu como criar pastas e criar arquivos. A primeira operação que a gente viu com o Windows Explorer foi criar. Nós criamos pastas, eu mostrei aqui o uso do pendrive, criamos pastas no pendrive e nós vamos hoje trabalhar com o ato de renomear. Vamos aprender a renomear arquivos, renomear pastas, vamos conhecer algumas regras necessárias na hora de colocar nome nos arquivos e nas pastas, tá certo? E aí nós vamos prosseguir, claro, com o estudo do Windows Explorer com o passar das próximas aulas. Mas hoje vamos nos dedicar basicamente ao ato de renomear. Vamos trocar o nome de arquivos, trocar o nome de pastas, certo? Um alerta, como eu sempre vou dar, né? Esta aula aqui é gratuita, essa aula não pode ser cobrada. Olha só, se você está assistindo essa aula em alguma instituição que está cobrando pelo curso, avise-nos, nos dê o aviso, por favor. Esta aula é gratuita, esta aula ela é disponibilizada no www.beabyte.com.br, onde você está provavelmente me assistindo. Se você não estiver me assistindo no site, estiver me assistindo através de um vídeo, através de um telão em alguma entidade, entenda, algumas entidades são parceiras do Beabyte, elas ostentam, elas mostram um adesivo, parceiro do conhecimento. Este adesivo eu vou trazer para vocês nas próximas aulas para mostrar como é ser um parceiro do Beabyte, tá? E você não pode, essa aula não pode ser cobrada, não deixe que cobrem por essa aula. Se você está pagando, sei lá, 60, 80 reais por mês para assistir esse curso, pessoal, esse curso é gratuito. Vocês podem assistir a esse curso em qualquer lan house, pagando apenas R$1 por hora na lan house, certo? Este curso é totalmente gratuito, então não deixe que cobrem por essas aulas. Reivindiquem, reclamem e façam a gente saber. Mandem e-mail para a gente, né? Mandem e-mail aqui para o contato@beabyte.com.br. É importante que a gente saiba que se tem alguém aí tentando enganar vocês, ludibriar vocês com o nome do Beabyte, por favor, tá? Então, vamos brincar um pouquinho aqui de renomear, vamos começar a nosso trabalho aqui. Primeiro, olha só, nós temos aqui os nossos dois pendrives que usamos na aula passada, né? O pendrive verde e o pendrive preto aqui, certo? Eu vou colocar os dois pendrives, aqui nós temos o pendrive, eu vou colocar os dois pendrives aqui no computador, tá? Antes disso, eu vou organizar para que a nossa imagem fique aqui, o nosso computador. Olha só, nosso Windows já apresentando aqui o conteúdo do computador, né? A gente só está conseguindo ver aqui o disco rígido, que é a minha unidade C, que já está presente aqui, e o meu dispositivo removível, o primeiro é a minha unidade de Blu-ray aqui, né? A minha unidade de 2 pontos. Então, eu vou deixar a minha... Vamos diminuir um pouquinho o zoom aqui, mas vamos deixar pronto para vocês conseguirem ver o que vai acontecer, né? Então, tá aí. Eu vou colocar o primeiro pendrive, vou colocar primeiro o preto, diferente da outra vez que eu tinha colocado primeiro o verde, né? Então eu vou colocar primeiro o preto, encaixar aqui na posição. O nosso pendrive foi reconhecido. Perceba, ó, engraçado, ele assumiu a posição de F, ó, a letra F. O Windows guardou que ele foi colocado da outra vez como F 2 pontos. E agora eu vou colocar o meu pendrivezinho verde, e vou colocar aqui ele na posição. E aí o Windows vai chamar ele de unidade E, né? Então eu tenho meus dois pendrives aqui, né? Meus dois pendrives. O meu pendrive letrinha E é esse pendrive verde que com o qual nós havíamos trabalhado há mais tempo. Vamos aumentar um pouquinho a imagem aqui, certo? E este nosso amigo aqui é o pendrive preto que a gente colocou aqui de lado agora, certo? Então, só para dar uma olhada neles, né? Só para a gente poder ver que eles estão funcionando, eu vou abrir aqui o pendrive verde, então duplo clique aqui. Olha só, nós temos aqui os arquivos que havíamos criado, né? As pastas e arquivos que havíamos criado no pendrive verde, né? Eu vou voltar aqui para o computador. E vou pedir aqui importantes. Duplo clique aqui em importantes, ó. Não tem nada.
O nosso pendrive preto, ele não tem nada, tá? Ele não contém nenhum tipo de, não possui nenhum tipo de conteúdo, certo? Tá totalmente vazio, ok? Vamos prosseguir aqui. O que a gente vai fazer, claro, a gente vai trabalhar com o pendrive verde porque ele já tem conteúdo e a gente precisa trabalhar com o conteúdo já existente. Para poder renomear o arquivo, a gente precisa que o arquivo exista, né? Então, o que é renomear? Renomear é trocar o nome. Você colocou o nome numa pasta, não quer mais que essa pasta tenha esse nome, você pode renomear. Você salvou um arquivo com um nome, mas cometeu um erro nesse nome, você pode renomear, pode trocar o nome do arquivo, ok? Vamos trabalhar com o ato de renomear agora. Olha só. Voltando aqui para o meu pendrive, né? Meu pendrive verde aqui cliquei, estou com o meu conteúdo aqui. Eu não preciso mais da telinha do pendrive, a gente sabe que os pendrives já estão plugados aí, né? Então eu vou tirar minha telinha do pendrive aqui, com licença. E vamos trabalhar. Olha só, pessoal, eu quero renomear essa pasta documentos. Eu gostaria de trocar o nome dela para textos. Então, lembre-se sempre que renomear significa trocar o nome, né? Eu quero trocar o nome desta pasta de modo que ela passe a se chamar textos. Ok? É o que eu vou fazer agora. Então me acompanhe numa das formas de renomear, porque existem várias formas de renomear, né? Eu vou mostrar todas elas, mas vou mostrar uma por uma. Então, a primeira coisa, sim, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender no Windows Explorer, mas no Windows como um todo, é a forma como a gente dá ordens ao computador, a forma como a gente dá ordens ao Windows. Quando a gente vai criar uma pasta, tudo bem, a gente vai lá e diz, eu quero criar uma pasta e depois a gente coloca o nome nela, tudo bem. Então é normal, até porque a pasta não existe ainda, então você tem que dizer assim, eu quero criar uma pasta. Ela é criada e aí você coloca o nome nela, certo? Todas as vezes que nós formos trabalhar com objetos que já existem, renomeando, excluindo, movendo, copiando, quer dizer, quando a gente vai realizar uma operação com um objeto que já existe, a gente vai ter que mudar um pouquinho a forma como a gente dá a ordem. A gente não dá a ordem do tipo, abra a porta. A gente dá a ordem assim, tá vendo essa porta? Abra. Tá vendo esse carro? Lave. Tá vendo esta cadeira? Limpe. Então a gente sempre aponta primeiro para o objeto para depois dizer qual é a ordem que a gente quer dar. Não é abra a porta, lave o carro, limpe a cadeira. Não é, certo? É sempre, tá vendo este objeto aqui, faça essa ação. Tá vendo aquele objeto ali, realize esta ação. Então a gente sempre vai selecionar primeiro. Selecionar um objeto. A gente já havia visto nas primeiras aulas do Windows o que é selecionar. Você dá um clique no objeto, ele fica marcado, ele fica selecionado. Então, qualquer operação que você venha a realizar, você tem que selecionar primeiro. Escolher o objeto. Então, selecionar o objeto significa escolher o objeto, certo? Então, vamos brincar aqui de selecionar. Se eu quero mudar o nome da pasta documentos, então eu tenho que selecionar a pasta documentos. E como é que você seleciona? Dando um clique. Pronto. Olha ali, documentos está selecionado. Você vai perceber que sempre vai ter, se eu vier dar um clique em vídeos, ó, um clique em vídeos, vídeos ficou selecionado. Então você sempre percebe quem é que está selecionado. Quem está selecionado sempre vai ser mostrado de alguma forma, certo? Se os ícones estiverem sendo mostrados de outra maneira, né? Vamos lá pegar ícones médios, a mesma coisa, olha só. Eu vou clicar em vídeos, vídeos está selecionado. Eu vou clicar em documentos, documentos está selecionado, certo? Então, para selecionar um objeto, você vai aplicar um único clique. Clicou, o objeto fica selecionado. Depois de selecionar o objeto, você pode realizar operações com ele. A primeira operação que nós vamos ver é o ato de renomear. Nós vamos renomear a pasta documentos de modo que ela passe a se chamar
textos, ok? Então, olha como é difícil renomear. Na verdade, você vai ver que é muito simples. Preste atenção como é fácil renomear. Você seleciona a pasta que quer renomear, né? Documentos está selecionado. Você vem aqui em cima na barra de ferramentas e pede organizar. Dentro de organizar, vai se abrir um menu. Cliquei, vai se abrir um menu. E dentro desse menu aparece a opção renomear. Está aqui. Certo? Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi selecionar. A primeira coisa que eu fiz foi selecionar. Depois eu vim e cliquei no menu organizar. E então vou clicar na opção renomear. Ok? Basicamente, 1, 2, 3 é um passo muito simples. Vocês vão ver que esses dois passos que estão aqui, eles podem não ser assim, eu posso usar de outra forma. Eu sempre sou obrigado a selecionar, sempre. Então, selecionar, a gente vai ter que selecionar sempre, de alguma forma, porque a gente tem que dizer qual é o objeto que vai receber a ação, né? Então, selecionar é obrigatório. Mas a forma de executar o comando renomear, como nós vamos ver, ela pode variar de vários jeitos. Eu vou usar esse aqui primeiro, né? Então, foi simples, foi isso. Selecionei documentos, cliquei no menu organizar, né? Aqui está o menu organizar, e aí no menu que se abre nessa opção eu vou clicar em renomear. Quando eu clicar em renomear, preste bem atenção a isso. Quando eu clicar em renomear, o nome documentos, o nome que está aqui, ó, documentos, ele vai passar a ser alterável, ele vai me permitir alterá-lo, vai ficar como a gente chama, editável. Editável ou alterável, veja só. Então vou clicar em renomear, cliquei. Olha só, documentos ficou editável, então isso aqui, a gente chama isso aqui de editável. Ou seja, a gente pode editar, a gente pode modificar. Editável ou, não sei se modificável, mas o melhor é alterável, pronto. Ele fica alterável. Alterável significa nós podemos alterar, certo? Então, aí o que eu vou fazer? Vou apertar o delete e vou digitar aqui textos, pronto. Digitei textos e vou dar Enter para confirmar. Pronto. Agora minha pasta foi renomeada. A pasta textos foi renomeada. Desculpa, a pasta documentos foi renomeada e agora se chama textos. Ok? Perfeito? Super simples, né? Renomear uma pasta é tranquilo. Se você usa uma versão mais antiga do Windows, você vai sentir falta desse botão organizar, né? Esse botão organizar que aparece aqui, ele pertence ao Windows 7. Ok? Então você pode achar, não encontrá-lo e aí ficar meio frustrado por não conseguir renomear. Não se preocupe, existem outras formas de renomear. Eu vou mostrar uma forma que muita gente usa. Preste atenção no que eu vou mostrar. Eu quero trocar o nome da pasta imagens, por exemplo, imagens, eu quero trocar para fotos. Então, o que eu vou fazer agora é trocar esse nome aqui, imagens, para fotos. Ok? Acompanhe comigo. A primeira coisa que eu devo fazer, sempre, nunca esqueça disso, é selecionar. Tá? Eu vou dar um zoom maior porque é necessário a gente ver isso com detalhe, né? Eu vou dar um clique para selecionar. Certo? Peço a atenção de todos, o clique para selecionar pode ser dado tanto no ícone quanto no nome. Então eu posso dar um clique para selecionar tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Não importa. Isso tudinho aqui é o objeto. Então qualquer lugar onde eu clique, vai selecionar o objeto. Quer ver isso de novo? Vamos lá. Eu vou clicar na palavra imagens. Selecionou. Eu vou clicar agora em cima na pasta, no desenho. Selecionou também. Então, para selecionar, para poder escolher o objeto, eu posso clicar em qualquer lugar aqui. Em qualquer lugar ele vai ser selecionado. Ok? Sem problema. Agora, por que eu estou avisando isso? Por que eu estou fazendo questão de avisar isso? Porque essa técnica de renomear que eu vou mostrar agora, precisa que você tenha um pouco de atenção com isso. Perceba.
Vamos limpar aqui. Então eu vou trocar a pasta imagens, o nome da pasta imagens eu vou trocar para fotos. Então selecionei. Depois dele selecionado, a gente dá um clique no nome. Um clique no nome. Tá vendo? Então veja só, para tornar o nome editável, para tornar o nome alterável, o que foi que eu fiz? Primeiro, selecionei, e para selecionar eu posso clicar tanto aqui quanto aqui. E segundo, eu cliquei no nome. Então, depois de selecionar, eu clico no nome, e aí eu torno o nome editável, torno o nome modificável, certo? O segundo clique é depois de selecionar, então você vai, depois de selecionar, é que você dá o segundo clique. Esse segundo clique é justamente, o primeiro clique foi para selecionar, né? O segundo clique foi depois de selecionar. E o segundo clique tem que ser no nome, exatamente no nome, não vale mais dar o clique na pasta, certo? Então, editável, olha o que eu vi, vou pegar imagens, vou digitar fotos e vou dar Enter para confirmar. Tecla Enter, confirmei, certo? Que tal fazer de novo, só para a gente perceber? Eu vou fazer a mesma coisa com a pasta vídeos. Eu vou trocar o nome da pasta vídeos para filmes, certo? Então, o que eu vou fazer? Um clique para selecionar e um clique no nome para torná-lo editável. Olha aí. Aí eu vou botar aqui filmes e vou dar Enter para confirmar. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Um clique seleciona e o clique seguinte, se for dado no nome, vai fazer com que o nome seja editável. A minha preocupação em explicar isso é cuidado para você não ir com muita sede ao pote. Cuidado para você não ir muito entusiasmado e tentar dar logo 2 cliques rápidos. Porque se você der 2 cliques no nome rápidos, você vai abrir a pasta. Lembra que 2 cliques, se forem considerados muito rápidos, eles vão abrir a pasta. Então você dá um clique para selecionar e depois de um tempinho dá um clique no nome para poder torná-lo editável e com isso modificá-lo, com isso digitar o novo nome, ok? Então a sequência é simples. Primeiro selecione, depois clique no nome. Aí você digita o nome e dá Enter, pronto, digita o novo nome e dá Enter. Não tem o que fazer, ok? Perfeito até aí? Então a gente vai prosseguir com mais uma forma de renomear. Essa forma de renomear com o nome, ela serve para qualquer Windows. Para qualquer Windows. Se você tem em casa o Windows XP, você vai renomear do mesmo jeito. Você vai renomear usando essa técnica, sem problema. É uma técnica fácil de usar, certo? Vamos renomear de outra forma agora. Vamos renomear de outra forma. Por enquanto, eu só vou renomear pastas. Por quê? Porque como as pastas não têm extensão, eu vou poder renomear as pastas livremente. Depois eu vou entrar no caso dos arquivos e me preocupar em explicar a vocês a respeito da extensão. Tem alguns detalhes que eu preciso explicar a você acerca da extensão, ok? Então vamos voltar aqui, vamos tentar renomear outras pastas. Essa é a minha imagem. Olha só. Vamos supor que eu queira trocar o nome da pasta textos. Eu quero colocar agora, sei lá, cartas. Então eu quero, o meu desejo é trocar o nome textos para cartas. Certo? Tranquilo, a gente vai renomear. Primeira coisa a fazer sempre é selecionar. Então eu vou chegar aqui em textos, selecionei. Certo? A minha próxima técnica, eu não vou precisar nem clicar no nome, nem vou precisar no botão organizar. Eu vou usar a tecla F2 no teclado. No teclado você tem acesso a uma tecla, que é a tecla F2. É uma das teclas de função. F2 é usado para renomear. É a tecla que está associada ao comando renomear. Então, sempre que você estiver usando o Windows Explorer, F2 significa renomear. Ok? Então, vamos dar uma olhada na foto do F2 ali, né? Deixa eu desmarcar aqui, tirar aqui. Olha o F2 aqui. A tecla F2 está aqui, ó.
bem perto aqui na parte de cima do seu teclado, nós temos aqui, ó, perto do ESC, a primeira tecla, então nós temos o F2 aqui. Vamos ver se a gente consegue ver mais de perto a tecla F2, né? Eu não sei se o nosso tá ali, F2, ó. F2 aqui. Ok? Então essa tecla, uma vez pressionada, ela serve justamente para renomear. E a prova disso nós vamos ver agora. Vamos ajustar nossa câmerazinha para pegar o F2 mais de perto. Nossa câmerazinha não quer pegar o F2 mais de perto, mas vamos tentar. De alguma forma, olha só, pronto. Então perceba, né? Tudo começou aqui. Eu estou com a pasta textos selecionada. Vou arrumar aqui de forma que dê para ver melhor. Estou com a pasta textos selecionada. Ok? E vou apertar F2 no teclado. Perceba o que vai acontecer. Pronto. Quando eu apertei F2, o nome passou a ser editável. Aí eu vou lá e aperto, e aí digito, né, qualquer outra coisa. Digito cartas, né? Cartas. Pronto. E dou Enter para confirmar. Ok? Então, nós conseguimos renomear com F2. Vamos fazer outra coisa? Fotos, né? Eu vou tirar fotos e vou colocar outro nome qualquer, botar imagens mesmo, desenhos. Pronto, eu vou trocar a pasta fotos por desenhos. Selecionei fotos, apertei F2, tá aqui F2, certo? O nome ficou editável, aí lá vou eu, né? Desenhos, e vou dar Enter para confirmar. Então, F2 é uma tecla que no Windows Explorer significa renomear. Quando você quer renomear alguma coisa, você seleciona, aperta F2 no teclado, digita o que quiser digitar e dá Enter para confirmar. E aí você está trocando o nome de um objeto, trocando o nome de uma pasta, trocando o nome de um arquivo. Você está percebendo que eu tenho total liberdade de fazer isso. Eu posso criar pastas, renomeá-las para testar, eu posso renomear arquivos, eu tenho liberdade de fazer isso. Então você também tem. Pega um pendrive aí, qualquer coisa, cria suas próprias pastas. Cria pastas no teu computador, cria dentro delas várias outras pastas, arquivos e vai testando esse conhecimento, tá? Existem muitos arquivos que você tem no seu computador, muitos. Agora, um alerta, por favor, né? Vamos a um alerta que eu preciso que vocês respeitem. Não renomeiem qualquer arquivo, não. Renomeie apenas aqueles arquivos que vocês criaram. Renomeie apenas aqueles arquivos que você criou, só. Certo? Então, você cria uma pasta e dentro dela você cria 10 outras pastas. Aí você pode renomear elas à vontade. Se você escolher um arquivo qualquer do seu computador para renomear, talvez você esteja renomeando um arquivo importante, um arquivo que deveria estar ali com aquele nome. E vai fazer falta para o seu computador. Então, para ter certeza de que não vai ter problema algum, para ter certeza que não vai ter dor de cabeça, deixa eu desligar aqui minha imagem, né? Para ter certeza que não haverá nenhum tipo de dor de cabeça ou prejuízo depois para o seu computador, então você não vai renomear qualquer tipo de arquivo não, tá certo? Vamos perceber uma coisa aqui, Eu vou tirar minha imagem e eu vou com vocês aqui procurar, um arquivo qualquer. Provar a vocês que existe um arquivo, existem arquivos diversos aqui, vamos lá. Na unidade C, eu vou entrar lá em arquivos de programas, dentro de DVD Maker, PTBR, aí eu tenho aqui alguns arquivos. Pronto, olha só, esse arquivo aqui, wmm2clip.dll.mui, tá? Eu estou com um arquivo aí. Ah, eu não gostei desse arquivo, João, o nome está feio, eu vou renomear esse arquivo. Não faça isso! Você não sabe o que esse arquivo é. Você não sabe para que esse arquivo serve. Este arquivo pode ser importante para o seu computador do jeito como ele está, então deixa ele ali. Escuta, ele está te incomodando? Não está te incomodando, está ali. Então deixa ele lá na dele, ele está quietinho na dele, então você fica quietinho na sua e não mexe com ele, tá tudo certo. Só renomeie arquivos que você criou, que você sabe que não pertencem ao computador, que você sabe que não vão ser importantes para o computador. Você criou um arquivo de texto, criou um arquivo de planilha, é seu arquivo, foi você que criou, então ele não vai causar nenhum tipo de dano se ele for renomeado, nenhum tipo de prejuízo. Agora, um arquivo que você não conhece, que está ali, Deus sabe para quê.
Se você renomeia, o seu computador talvez precise do arquivo com o nome que ele tem. E você renomeando ele vai fazer com que o sistema não reconheça ele mais. Certo? Então, não renomeie arquivos que você não conhece. Não renomeie pastas que você não conhece. Só renomeie arquivos e pastas que você criou. Por isso é interessante usar um pendrive. Usa um pendrive, cria as coisas dentro do pendrive e aí você pode exercitar à vontade. Você pode brincar à vontade, criando coisas dentro do pendrive e sabendo que essas coisas não vão prejudicar o teu computador. Pode ter certeza disso. Tá? Então, vamos lá, continuar brincando. Avisa o dado, depois não diga que eu não avisei isso, né? Vamos lá. Prosseguindo aqui, voltando ao nosso pendrive, né? Então, unidade E, 2 pontos, nosso pendrive, unidade E. Aqui estamos com os nossos objetos aqui. Diminuir o zoom um pouquinho. Então, nós vimos como usar o F2, nós vimos como usar o nome do arquivo, né? Então, o nome do objeto. A gente já viu como renomear usando o botão organizar. Já viu como renomear usando o nome do arquivo, clicando no nome do ícone. E vimos como renomear usando a tecla F2 do teclado, né? A tecla F2 é a tecla usada para renomear arquivos e pastas também. Vamos para uma última forma de renomear. Esta também, o F2 também funciona em Windows antigos. O F2 também funciona no Windows XP. O F2 também funciona em outros Windows, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui agora com uma outra forma de renomear que também funciona nos Windows antigos, certo? É o seguinte, é o botão direito do mouse. Olha só, você vem aqui na pasta desenhos, eu queria trocar filmes por movies. Eu quero trocar a pasta, o nome da pasta filmes, né? Então, filmes, eu vou trocar para movies, em inglês, né? Movies. Certo? Então, olha o que eu vou fazer. Para fazer isso, claro, eu vou testar primeiro o seguinte. Eu vou colocar o mouse aqui, clicar com o botão direito, surge, ó, clicar com o botão direito, surge um menu. Dentro desse menu existe a opção renomear. Vê que coisa simples! Muito simples, pessoal. Ou seja, você vem aqui, clica com o botão direito do mouse e pede renomear. Quando você clicar em renomear, o nome passa a ser editável, o nome passa a ser alterável. Quer ver? Renomear. O nome passou a ser alterável, você vai lá e coloca movies, né? E dá enter para confirmar. Perfeito. Agora olha um detalhe, por favor, antes que alguém estranhe isso. Tem gente que vai clicar primeiro com o botão esquerdo para selecionar. Depois vai clicar com o botão direito para o menu abrir, certo? No caso do botão direito do mouse, meus amigos, se você já der um clique com o direito direto, ele já seleciona. Botão direito. Ele já selecionou e já abriu o menu. Então, não precisa você clicar com o esquerdo, depois clicar com o direito. Não precisa. Funciona, tá aqui, funciona, mas não precisa, ok? Você pode vir direto aqui, clicar com o botão direito e automaticamente o menu o objeto já é selecionado e o menu aparece e você pode renomear. Então, só para terminar, vamos renomear cartas e colocar cartas como documentos de novo. Então, botão direito, renomear. E aí eu vou botar documentos. Certo? Se preocupe não que se o S ficar separado aí, é porque não coube na largura, mas não é porque você digitou errado não, é assim mesmo, certo? Então, aprendemos aqui a renomear. Renomear de várias maneiras. Renomear usando o botão direito do mouse, foi essa última que a gente viu, usando o F2, usando o botão organizar lá no Windows 7, né? Na lateral lá em cima, na barra de ferramentas do Windows 7, e vimos como renomear usando o nome do ícone. Tudo são formas de renomear, certo? Eu queria apenas alertar agora sobre renomear arquivos, certo? Renomear arquivos, preste atenção nisso. Vamos olhar um arquivo aqui. Eu vou pegar esse primeiro orçamento que está aqui. É um arquivo, os outros são pastas, né? Então vamos dar uma olhada aqui com uma visão mais próxima. Olha só. Selecionei, vou apertar F2. Eu quero que você perceba uma coisa. Depois de apertar F2, você percebe que o nome passou a ser editável, né?
o nome passou a ser editável, ou seja, alterável. A gente já havia visto isso. Agora perceba que o trecho que está selecionado de texto é apenas o nome, não a extensão. A extensão XLSX está aqui. Apenas o nome primeiro orçamento ficou selecionado. Certo? Então ficou selecionado. Você vai poder, quando você apertar o delete, em outras palavras, só vai apagar o nome, não vai apagar a extensão. Certo? Então olha o que vai acontecer. Eu vou apertar delete. Apagou o nome, não a extensão. Aí eu vou botar aqui, vamos supor, contas. O nome do arquivo vai ser contas.xlsx. Tá? Vou dar enter. Acabei de renomear. Então, novamente, né? Novamente, por favor, perceba. Selecionei aqui contas, vou dar um clique no nome. Perceba, o Windows 7, ele faz com que, depois do ato de renomear, ao tornar o nome editável, só a parte do nome fique selecionada. A extensão não. A extensão não fica selecionada. Por que isso? Para manter a extensão. Você não é obrigado a aceitar isso. Se você quiser mudar a extensão aqui, você pode mudar a extensão também. Pode sim, certo? Garantido você vai poder mudar a extensão. Agora, não existe sentido em mudar a extensão de um arquivo. Ele foi fabricado, construído para ser naquele formato, XLSX, certo? Você não tem sentido em mudar o arquivo, realmente não há sentido, tá? Mas o que é que eu vou fazer? Vamos lá, eu vou mudar aqui o nome, contas, vou botar um outro nome qualquer, e daqui a pouco eu vou testar mudando a extensão, para você ver o que acontece, certo? Então tira a minha imagem, mudei aqui contas, eu vou chamar de teste, né? Tá aí, teste.xlsx, beleza. Vamos lá de novo, né? Clicar no nome ou apertar F2 ou botão direito, tanto faz. Olha só, apesar dele me selecionar só o nome, eu também posso, ó, delete, 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 delete e apagar a extensão se eu quiser. Então eu posso botar aqui nome.docx, por exemplo. Olha que legal. Eu estou mudando o nome do arquivo e a extensão. Quando eu der Enter, o Windows vai reclamar. Ele vai reclamar, ó. Veja só o que é que ele diz. Se a extensão de um nome de arquivo for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável, certo? Você realmente quer alterá-lo? Eu vou dizer que sim. Agora perceba o que vai acontecer quando eu disser que sim. Olha para o ícone lá em cima, fica de olho aqui no ícone, né? Esse ícone verdinho dizendo que ele pertence ao Excel, né? Esse ícone verdinho dizendo que ele pertence a um arquivo que pertence ao Excel. Veja o que vai acontecer. Agora ele mudou o ícone, né? Então o ícone, o formato do ícone, identifica o formato do arquivo ou a quem ele pertence. Agora esse ícone está igual a esse. São ícones que dizem que esses arquivos pertencem ao Word. Ok? Ao programa Word. Então a gente já viu aqui a extensão do tipo do arquivo, né, docx, xlsx, determina que tipo de arquivo ele é. Então o que foi que aconteceu? Eu acabei de trocar a extensão de um arquivo. Eu acabei de trocar aquilo que diz a quem ele pertence. Eu acabei de trocar a informação que diz de quem ele é filho. Certo? É como se eu trocasse o sobrenome de alguém. Eu acabei de trocar o sobrenome do arquivo. Eu acabei de dizer que ele pertence a uma família diferente. Mas isso não é verdade. Essa troca é uma troca superficial. Internamente, aquele arquivo pertence ao Excel. Internamente, aquele arquivo é do Excel, foi escrito pelo Excel de uma forma que só o Excel entende. Vamos fazer um teste, certo? Acompanhe comigo isso, né? Esse cara que está aqui, ele é um arquivo real do Word, então ele pertence realmente ao Word. Tá? É um arquivo real. E esse cara aqui, ele é um arquivo falso, ele pertence ao Excel, ele não pertence ao Word. Certo? Ele pertence ao Word, ele pertence ao Excel. A gente mudou a extensão dele. Mudou a extensão dele, mudou o uniforme, mudou o padrão que ele veste, mudou o uniforme que ele veste, porque se é docx, ele vai passar a apresentar o ícone, certo? Então vamos ver isso aqui, só para você entender, né? Eu vou tentar abrir o texto vazio. Então, vou chegar aqui no texto vazio, duplo clique. Ó, percebe agora. Abri o Word e o texto vazio que a gente tinha escrito na última aula está aqui.
Perfeito, sem problema, ok? Agora vamos tentar abrir o arquivo nome.docx, que é o nosso arquivo falso, né, que pertence ao Excel, ó, duplo clique. Haha, olha o que aconteceu. Olha só. O arquivo nome.docx não pôde ser aberto porque há problemas com o conteúdo. Ou seja, eu mudei a capa dele, mas não mudei o dentro, o interior dele. Entenda, eu não transformei um arquivo do Excel em Word, eu mudei a capa, só isso. E essa mudança, trocar a extensão do arquivo, causa isso. Quando você troca a extensão do arquivo, você não está mudando o interior do arquivo, mas está fazendo com que o Windows entenda que ele pertence a outro programa, né? Então veja só. O Word encontrou, caso que confie na fonte do documento, clique em sim. Não, pronto, eu não quero, fechei. Vamos ver isso mais de perto. Vamos ver isso mais de perto. Vou tirar minha imagem aqui. Isso aqui indica que o arquivo pertence ao Word, ou seja, que quem vai abri-lo é o programa Word. Certo? Mas esse uniforme, vamos dizer assim, esse ícone, esse formato, foi dado por causa disso aqui. Então, ou seja, o Windows, ele vê a extensão para então determinar esse ícone, para então determinar que pertence ao Word. Quer dizer, o Windows, ele vai pela aparência, ele analisa a capa, ele não analisa o interior, o conteúdo. Só que dentro deste arquivo tem Excel, dentro deste arquivo tem conteúdo do Excel. Então eu estou dando um alerta, não mude a extensão de um arquivo, não adianta. Mudar a extensão do arquivo renomeando não significa nada. Mudar a extensão do arquivo renomeando é a maior bobagem, é uma das maiores bobagens que você pode fazer. Porque quando você muda a extensão renomeando, você está transformando o arquivo numa coisa que ele não é. Você está fazendo com que o Windows entenda que aquele arquivo pertence a alguém que não pertence. Você está fazendo com que o Windows acredite que aquele arquivo foi feito por um determinado programa, mas não foi. Então tome cuidado, por favor. Mudar a extensão não é uma coisa legal, não é uma coisa interessante. Eu vou trazer a extensão de volta, né? Então eu vou pegar esse arquivo aqui, vou botar aqui XLSX, ele me pergunta se eu realmente quero mudar, quero sim. O arquivo volta a ser, ó, do Excel. E claro, quando eu der duplo clique, ele vai abrir no Excel. Olha o conteúdo aqui, exatamente aquele conteúdo que a gente tinha construído ontem, lembra? Aquele conteúdo que a gente tinha feito ontem na aula passada, né? Na aula que a gente estava criando arquivos. Então, não troque a extensão de um arquivo. Quando for renomear, renomeie só o nome. Agora, você também pode dizer assim, mas João, eu não consigo renomear a extensão. A minha extensão não consegue aparecer, eu só renomeio o nome. Então, se o seu Windows já está sem mostrar a extensão, ok, perfeito, isso é a forma mais segura. Se o seu Windows não está mostrando a extensão, essa é a forma mais segura, você não vai ter acesso a ela, você não vai ter como modificá-la, ok? Então, o seu arquivo, o meu Windows está mostrando a extensão porque eu pedi. O seu Windows pode não estar mostrando a extensão, isso é bem mais seguro, com certeza. O que a gente vai ver agora? Eu vou mostrar uma forma de vocês renomearem vários arquivos de uma vez. Vários arquivos de uma vez. Existe uma forma de renomear vários arquivos e isso é interessante para quem tem, por exemplo, coleções de fotos, né? Muitas fotos e tal. Vamos trabalhar com isso agora. Perceba. Vamos ver aqui dentro da pasta Desenhos. Eu tenho aqui algumas fotos, certo? Fotos tiradas por máquina fotográfica digital, tem aqueles nomes esquisitos, né? Aqueles nomes que não ajudam muito, né? DSC, DCE, sei lá, o nome em sequência. Então tá aí a sequência aí de nomes estranhas. Você poderia muito bem usar, assim, a gente poderia fazer alguma forma de colocar, né? Vamos supor, Festa 1, Festa 2, Festa 3, mas isso leva muito tempo, né? Isso é meio complicado, você tem que... Já imaginou? Né? Você vai clicar lá naquele primeiro DCS 112081.jpg. Aí você clica,
F2, festa 1, JPG, Enter. Aí o segundo, clica, F2, festa 2.jpg. Já imaginou que negócio complicado? Aqui vai uma dica muito interessante. Eu vou levar em consideração algumas informações, certo? Imaginem que da foto 81, esse arquivo com final 81, até esse arquivo com final 90, isso aqui foram fotos de uma festa. Certo? E do 91 em diante, que a gente não consegue ver agora, mas do 91 até o 96 lá embaixo, foram fotos de uma viagem. Ok? Tudo certo? Nós vamos levar em consideração isso. Vamos levar que do 81 até o 90 foram fotos de uma festa. E do 91 até o 96, fotos de uma viagem. Certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma coisa sem tê-la ensinado propriamente, certo? Sem tê-la ensinado propriamente. Eu vou mostrar o que eu vou fazer. Numa aula posterior, quando nós formos aprender a selecionar vários arquivos, eu vou mostrar com mais detalhamento, certo? Então, eu peço que se você tentar fazer isso agora, preste atenção, porque eu não vou explicar com tanto detalhe agora, porque tem coisa nova que você precisa aprender. Mas eu vou mostrar como é útil o ato de renomear da seguinte maneira. Olha só. Vamos voltar aqui. Tiro minha imagem primeiro, obviamente, né? Tiro minha imagem. A gente sabe que do 81 até o 90 é a festa e o restante é a viagem, né? Então, vamos brincar aqui. Olha o que eu vou fazer. Daqui do 90 até o 81 é tudo a festa. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, vou selecionar a última foto da festa, a última foto. No meu teclado, eu vou segurar a tecla Shift. Então, olha só. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, né? Olha que legal. No meu teclado, eu vou segurar a tecla Shift. E vou clicar na primeira foto. O que aconteceu? Aconteceu de eu conseguir selecionar todas as fotos da festa. Então, repetindo o procedimento, né? Repetindo o procedimento. Cliquei na última foto da festa e selecionei. Agora, segurei Shift e vou clicar na primeira foto da festa. Certo? João, tem que ser da última para a primeira. É um segredo, é uma manha, é um macete. Sim, para fazer o que eu quero fazer, tem que ser da última para a primeira. Ok? Mas não se preocupe, vamos trabalhar com isso agora. Olha só. Vamos tirar minha tela. Tá tudo. O importante, deixa eu voltar de novo aqui. O importante é que todos os arquivos de foto da festa estão selecionados. Todos estão selecionados, ok? Agora preste atenção na manha. Eu vou pedir para renomear, então eu vou apertar F2 no meu teclado, né? Então, aqui novamente, tá? Eu vou apertar F2 no meu teclado. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui para a gente ver o F2 de novo. Mais de perto, F2. Vou apertar F2. Perceba o que vai acontecer quando eu apertar F2 no meu teclado. O primeiro nome lá em cima ficou alterável, os outros não. O primeiro nome ficou alterável, os outros não. Olha o que eu vou fazer. Eu vou digitar festa, espaço, abre parênteses 1, fecha parênteses. Olha só, perceba o que foi que eu fiz. Eu digitei a festa, espaço, abre parênteses 1, fecha parênteses. Não precisa do espaço não, era só botar o 1 entre parênteses. Eu vou dar Enter, tá? Vamos dar Enter para ver o que acontece. Olha o que aconteceu. O nosso Windows Explorer, ele preencheu todas as nossas outras fotos automaticamente com um número que fica aumentando de 1 em 1 a cada foto. Tá vendo? Então, a nossa festa 1 tá lá, festa 1, festa 2, festa 3, festa 4. Então, isso é tranquilo pra gente, certo? De novo, vamos fazer com a viagem agora, certo?
Da última, Shift. Então volta aqui ó, o Shift. Cadê? Certo? Cliquei na última, segurei Shift e vou clicar na primeira. Certo. Aí eu vou apertar F2. Aperta F2. O primeiro lá vai ficar alterável. Eu vou botar viagem, espaço 1 e vou dar Enter. Olha aí, pronto. Então consegui viagem 1, viagem 2, viagem 3 e assim sucessivamente alterei esses 6 arquivos de uma vez só. Aqui vai um alerta interessante sobre por que eu seleciono primeiro o último, depois eu faço Shift para o primeiro. Eu poderia fazer primeiro Shift e último. Se você fizer primeiro Shift e último, o arquivo que vai ter o nome editável é o último. Então ele vai se tornar viagem 1. A última foto se chama viagem 1, a primeira se chama viagem 2, a terceira se chama viagem 3, a quarta se chama viagem... A terceira se chama viagem 2, a quarta se chama viagem 3 e assim vai ficar meio estranho porque a última foto de todas é chamada de viagem 1. Então, quando eu clico no último Shift, primeiro eu garanto que quando eu apertar F2, quem vai habilitar lá o nome editável é a primeira. A primeira foto, eu organizei as fotos por ordem, né, lá, a ordem que foram tiradas, e aí renomear ficou fácil, ok? Eu vou explicar com mais detalhamento o que é que aconteceu. O uso do Shift, por exemplo, o uso do Ctrl, que a gente vai aprender para selecionar múltiplos arquivos. Mas olha que interessante, a gente renomeou uma porrada de arquivos que estavam com um nome super complicado. Não precisamos fazer isso manualmente, um por um, não foi necessário. A gente usou essa técnica rápida aqui e está tudo renomeado. Fácil, 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 né? Então, espero que você goste de utilizar esse novo recurso. Então, nós vimos como renomear, só falta uma coisa que aí eu preciso que você preste atenção, que é mais teoria. Quando eu renomeio ou quando eu crio arquivos, eu posso colocar o nome que eu quiser. Sim ou não? A resposta é não. Existem regras. Então, quando você tentar renomear um arquivo, quando você tentar criar uma pasta, criar um arquivo, você tem que seguir certas regras. Vamos conhecer essas regras agora. Serve tanto para renomear quanto para criar. Afinal, quando você cria, você tem que colocar um nome. Se você desrespeitar uma dessas regras, o seu objeto não é criado ou o nome não é atribuído ao seu objeto, certo? Então, vamos sair daqui, tirar nossa câmerazinha, tirar nossa imagem aqui. Vamos para as regras de renomear, né? Regras de nomenclatura. Então, vamos regras de nomenclatura do Windows. O que a gente vai ver agora é para arquivos e pastas, tá? Para arquivos e pastas. Primeira regra, os nomes têm que ter até 255 caracteres. Você não pode colocar um nome maior do que isso, certo? Então, não pode colocar um nome de arquivo que seja maior do que 255 letras, 255 caracteres, letras ou números ou símbolos. Eu sei que você nunca fez isso, provavelmente, que é um nome muito grande. 255 caracteres, já imaginou? Relatório de vendas entregue à Superintendência Regional em janeiro de 2010.docx. Pelo amor de Deus, ninguém coloca um nome de arquivo como esse, certo? Então, essa é uma regra que é fácil respeitar. Essa é uma regra que você não vai escrever nenhum nome de arquivo com mais de 255 caracteres. João, tudo bem, eu não vou botar mais de 255 caracteres, mas se eu puser um nome pequeno, eu posso escrever o que eu quiser, qualquer coisa? Não. Existem 9 símbolos que são proibidos, 9 símbolos que você não pode usar, certo? Quais são esses 9 símbolos? Olha só. Você tem caracteres proibidos. Primeiro, sinal de menor. Vou fazer uma mágica aqui, rapidinho. Quando você vai escrever um nome de arquivo, você não pode usar nenhum desses 9 caracteres no nome do arquivo ou da pasta. Então, na hora de criar um arquivo, na hora de renomear um arquivo, na hora de renomear uma pasta, você tem que evitar usar estes
símbolos aqui, tá? Então, opa, quem são eles? Quais são os símbolos que você não pode usar? Você não pode usar sinal de menor no nome, não pode usar sinal de maior no nome, não pode usar aspas, asterisco, barra, não pode usar pipe, não pode usar dois pontos, não pode usar interrogação, certo? Pipe ou barra vertical, esse cara que está aqui, né? Ó, esse cara que está aqui, o pipe, ele é um símbolo que a gente não usa muito no normal, escrevendo, né? Mas ele está no seu teclado, em cima da barra invertida. Você não pode usar nenhum deles. Então, se você tentou salvar alguma vez, né? Sei lá, relatório janeiro barra 2010, e o Windows não deixou salvar, foi por causa da barra, né? Foi por causa aqui da barra, que você não pôde usar, certo? Então, o nosso ato de renomear, o nosso ato de dar nomes às pastas, não pode... não permite usar qualquer um desses 9 caracteres que estão aqui. Esses 9 caracteres que estão aqui são proibidos. O resto pode. Exclamação, hífen, underline, vírgula, ponto e vírgula, colchete, o resto todo pode, certo? Parênteses, o resto todo pode. Só não podem esses aqui, esses 9, certo? Então, vamos fazer um teste com isso? Vamos fazer um teste básico aqui, olha só. É legal isso. Vamos chamar essa pasta, vamos tentar chamar essa pasta Movies de filmes barra 2010. Certo? Então vou clicar no nome. Filmes barra. Opa, ó, na hora que eu digitei barra. Aí ele está avisando aqui, os nomes de arquivo não podem conter qualquer um dos seguintes caracteres. Ele até deu uma reclamação com o som, né? Ó, existem 9 caracteres que não podem ser usados, são justamente os 9 caracteres que eu escrevi ali para vocês. Barra, barra invertida, dois pontos, asterisco, interrogação, aspas, sinal de menor que, sinal de maior que e o pipe, que é a barra vertical. A gente não pode usar nenhum deles. Perceba que eu tentei colocar aqui barra, mas o Windows está reclamando. Qualquer outra coisa pode, né? Chaves, olha só, filmes, chaves, 2010, fecha chaves. Né? Tá aí, posso colocar? Posso, enter, tranquilo, olha ali, ó, certo? Então eu não posso colocar nenhum dos 9 caracteres ali não, certo? Outra regra. Vamos para outra regrinha que é importante, certo? Terceira regra, não pode haver 2 objetos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Não pode haver, se você já tem um arquivo chamado casa ali dentro, você não pode ter outro arquivo chamado casa, tá? Não pode mesmo, 2 objetos não podem existir dentro da mesma pasta com o mesmo nome, não podem. Isso é fato e isso é uma coisa bem lógica. Seria meio complicado tentar achar um arquivo se existem 2 ou 3 do mesmo nome, né? Então, perceba o que eu estou dizendo aqui agora. Vamos mudar aqui. Então, eu vou tentar mudar documentos para filmes. Selecionei, cliquei no nome e aí vou botar filmes. Olha só que já existe um filmes aqui. Já existe um filmes, esse aqui não pode existir, não vai poder existir, certo? É proibido. Então, vou tentar, vou dar Enter. Opa, olha só, este destino já contém uma pasta chamada filmes. Se houver arquivos, as pastas será indagado se quer substituí-los. Você quer substituir filmes pelo documentos? Não. Né? Então não pode haver, eles não podem existir. Certo? Outra coisa é se eu chegar aqui, ó, botar aqui texto vazio, .docx. Primeiro ele reclama que se eu quero alterar a extensão. Aí depois ele diz, olha, deseja renomear, já existe um arquivo com o mesmo nome nesse local. Você realmente quer mudar o nome? Né? Na verdade, olha o que ele está sugerindo. Ele está sugerindo se eu quero mudar para texto vazio 2, porque já existe um arquivo com o mesmo nome nesse local. Então eu não vou poder ter texto vazio docx exatamente, não vou,
certo? Então, não quero, não vai fazer alteração nenhuma. Portanto, regras de nomenclatura são essas. Até no máximo 255 caracteres, 9 caracteres você não pode usar, 9 símbolos especiais você não pode usar no nome do arquivo, porque são proibidos pelo Windows. E você não pode ter 2 objetos com o mesmo nome dentro da mesma pasta, a gente acabou de ver isso, certo? No mais, você pode renomear à vontade, tem liberdade para renomear arquivos, pastas, tem liberdade total. A gente viu hoje tudo que era necessário ver sobre renomear, tudo que era necessário ver sobre renomear. E se você se arrepender de renomear, ah, meu Deus, eu renomeei um arquivo, não tem problema, vai lá e renomeia ele de volta para o nome que ele tinha antigamente, né? Vai lá e renomeia ele, ok? Então, assim, a gente viu uma série de conceitos sobre renomear, para que você não faça nenhuma besteira, para que você tenha liberdade de brincar aí com suas pastas, seus arquivos, para que você use todas as formas de renomear. E seja feliz usando renomear, porque é uma das operações mais simples que a gente tem para fazer no computador. E se você for enfrentar, por exemplo, uma entrevista de emprego, muito provavelmente, numa entrevista de emprego, se alguém for mostrar, tem que fazer uma prova de informática aqui prática. Uma das operações vai ser renomear, com certeza, você vai ser apresentado a renomear. Se você está estudando aqui no Beabyte, visando a um concurso público, eu quero estudar para conhecer o Windows+, para fazer um concurso, renomear é um ato que pergunta o tempo todo mesmo, tá? Então, fique aqui com a gente vai ter muito mais coisa, apenas um alerta de novo, essa aula é gratuita, não aceite ninguém cobrando por esta aula, né? Acesse o beabyte.com.br e essa aula aqui é totalmente gratuita para todos vocês, tá? Então, vamos prosseguir. Na próxima aula nós vamos ver como excluir objetos, nós vamos brincar com o processo de exclusão de objetos, tá? Excluir arquivos, excluir pastas, vamos conhecer a lixeira, vamos brincar bastante com isso, tá? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Até a próxima aula, se Deus quiser.